Olá, você está na segunda parte do programa de Gestão da Inovação Tecnológica do MBA ITSPM. Nessa segunda parte, nós vamos seguir no nosso mapa cognitivo da disciplina, que eu apresento a seguir. Na primeira apresentação do programa, nós iniciamos com o pensamento sistêmico, encerrado na primeira parte, no primeiro encontro. E agora nós vamos para a segunda e terceira. Na segunda, nós falamos de processo decisório, e no último e terceiro encontro, aí na gestão da inovação e gestão da mudança. Essa segunda parte do programa está dividida em dois tópicos. O primeiro é conceitual, nós vamos falar sobre os conceitos, as ferramentas do processo decisório. E o segundo tópico é uma palestra convidada, ou duas, dependendo da disponibilidade de tempo, nossa e dos palestrantes, sobre aplicações da inovação em casos reais, né? Nós vamos ver ainda neste encontro. Quantos de vocês estão familiarizados com um caso que houve anos atrás envolvendo a General Motors? E essa charge ficou famosa à época, onde o advogado da corporação fala em bom inglês para o juiz: Excelência, o meu cliente gostaria de ser blindado de quaisquer consequências relacionadas aos defeitos de ignição nos carros vendidos antes da bancarrota de 2009, como se pudesse voltar no tempo para questões de vida ou de morte. E o advogado dos querelantes está lá dizendo: os meus também, só que eles estão mortos, ou seja, não faz o menor sentido. Né? Como é que surgiu tudo isso? E por que eu estou contando essa história? A questão era uma dúvida que aconteceu nos corredores da GM quando surgiu um problema de ignição com um Chevrolet de nome Cobalt. Um pouco diferente do Cobalt que nós temos no Brasil, mas o nome é o mesmo. Mas era um carro popular, um carro de entrada, e o miolo de ignição apresentou problemas, né? Aí as primeiras reclamações apareceram e aí fica aquela dúvida: a gente faz recall ou não faz recall? É um carro que era vendido em grandes quantidades por ser popular. Isso aí, obviamente, envolveria prejuízos financeiros para a montadora e certamente danos à reputação de alguns que participaram do projeto Cobalt, né? Então as pessoas ficam tentando se defender, aquele medo de tomar a decisão. Enquanto eu costumo dizer que não decidir é decidir pelo não, o que que aconteceu? Levou-se uma década, realmente, de 2005 a 2014, contando os anos de entrada e saída, são 10 anos, para se chegar finalmente à decisão de fazer o recall e enfrentar o problema que ele causou. Bom, antes de mais nada, os mais jovens estão acostumados com um botão start-stop, nesses carros mais modernos. Antigamente, né, e nos carros dessa época, é muito comum uma chave tradicional, uma chave de ferro. Você coloca lá na fenda do tambor de ignição, e aquilo ali, quando você gira no sentido horário, ele vai fazer a bateria iniciar o motor de arranque. E aí, na hora que o carro pega, você soltando a chave, ela tem um efeito mola que traz ela para a posição de descanso. Então, existe um torque nessa mola. E se essa mola voltar com muita facilidade, né, ela pode voltar para a posição de passar da posição de descanso, o calço não for forte o suficiente, ela passa para a posição desligada. E quando o carro está em movimento e ele, por uma trepidação do carro na rua, ou pelo peso do chaveiro forçando a chave, e ela volta para a posição desligada, algumas coisas não agradáveis acontecem. Primeiro, a direção tende a travar, né, naquele clique quando passa de um determinado ângulo, quando o carro está desligado. Outra coisa, o servofreio, por exemplo, que precisa da pressão do motor para funcionar, para de funcionar e o freio volta a ser um freio mecânico de outrora, muito ineficiente.
E outra coisa nos carros mais modernos do que aqueles de antigamente é o tal do airbag. O airbag só funciona se o carro estiver ligado. Então, alguns acidentes começaram a acontecer e acidentes fatais, e a GM não assumia a responsabilidade por isso. Muita gente foi colocando, até que o pai de uma das vítimas, uma garota, iniciou uma investigação e descobriu que o problema estava nessa mola mal calibrada que não sustentava o torque necessário para mantê-la ligada quando o carro trepidava. Então, houve casos absurdos da GM aceitar a responsabilidade da morte da motorista, mas a menina de alguém que estivesse dirigindo o carro quando o airbag falhou, mas não aceitou de alguém que estava no banco traseiro, porque lá atrás não tinha o airbag mandatório. Mas acontece que o acidente foi causado pela situação. Então, o resultado é que, depois de 10 anos, a GM teve que fazer finalmente um recall de 30 milhões de carros, ou seja, todo o prejuízo que isso acarreta, e mais 900 milhões de dólares em multa para aqueles que foram à justiça contra a GM, sem contar o dano da imagem. Então, esse aqui é um caso em vários outros tantos que acontecem nos sistemas corporativos quando uma decisão é mal tomada ou demora a ser tomada. O que faz trazer a seguinte pergunta: como evitar que o medo de errar paralise a tomada de decisão? Né? Vamos chamar isso aqui a nossa chamada para ação da primeira parte desse encontro. Então, normalmente as pessoas não decidem pelo medo da consequência que aquilo pode tomar. Primeiro, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas também tem a questão profissional de se envolver. Se eu errar demais nas minhas decisões, eu vou ser descartado como um bom gestor. Então, para não errar muito, eu prefiro não fazer, enfim. Acaba ficando um círculo vicioso. E aí existe uma certa de paralisia eh, decisória nesse círculo. Nosso programa está dividido em três partes no que diz respeito ao processo decisório. Nós vamos falar primeiro de aspectos básicos ao processo decisório, os cuidados essenciais a se observar quando se toma a decisão e algumas ferramentas de análise que existem muitas, assim como existe uma vasta literatura a esse respeito. Aqui alguns livros que dão exemplo a essa literatura. E são livros que por acaso eu tenho, são livros que eu li. Não, obviamente eles não esgotam o assunto. E aqui desses tem coisas do dia a dia, como esse primeiro da esquerda aí, Smart Choices, e tem alguns de análise quantitativa, como Big Data and Work ali embaixo, Big Data no final. Eh, Se eu tivesse que recomendar apenas um desses todos aqui, esse segundo livro do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, ou seja, Rápido e Devagar, que foi a razão, inclusive, dele ganhar um Nobel em economia, embora ele seja um psicólogo. Ali no meio temos o Moneyball, da Michael Lewis, que até virou filme com Brad Pitt. Em geral, nas minhas disciplinas, eu costumo começar com algumas questões para se discutir em sala. Como aqui nós estamos falando num vídeo, não existe um feedback imediato, para se pensar enquanto a gente vai falando algumas perguntas que são colocadas a priori e depois, durante o transcorrer da disciplina, vão sendo esclarecidas. A primeira delas: quais são as principais diferenças entre decisões individuais e colegiadas? Colegiadas, ou seja, múltiplos indivíduos, né? O dito popular diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Será que isso é sempre verdade? Outra pergunta: você conhece alguma armadilha típica para tomada de decisão? Existe alguma coisa que fica de uma maneira natural ou não natural colocada dentro da decisão que nos prega peças, ou seja, vira
uma espécie de armadilha? Vamos ver sobre isso também. Que tipo de procedimento deve se aplicar quando na liderança de um grupo de tomada de decisões? Normalmente, quando a gente está enfrentando uma decisão corporativa, essa decisão ela é feita de forma colegiada. Mesmo que a responsabilidade recaia sobre uma ou duas ou três poucas pessoas, o grupo vai ajudar naquela tomada de decisão. E aí, normalmente, esse grupo vai ter um líder. E aí a pergunta é: qual procedimento esse líder deve tomar quando puxando o trem? Por fim, você aplica alguma ferramenta específica de apoio à tomada de decisão? Se sim, qual? Como eu disse, a literatura apresenta uma grande fartura de ferramentas. É bom que a gente tenha uma noção de algumas delas para se saber onde procurar quando o problema se apresentar. E conforme eu disse há pouco, nós vamos começar pelos aspectos básicos sobre o processo decisório e nada melhor do que perguntando o que é um processo decisório. A tomada de decisão exige uma habilidade, qualquer nível hierárquico dentro de uma organização, então é natural que as pessoas tomem decisões no dia a dia, em grandes momentos, em momentos mais corriqueiros, mas isso vai desencadear resultados, né? Ou seja, eu tomo uma decisão, a decisão vai provocar algum resultado e a trajetória profissional de cada um de nós é marcada pelas decisões que nós tomamos, a capacidade assertiva das nossas decisões. Isso essa dificuldade intrínseca nos provoca uma tendência à paralisia com medo de errar, né? Então, assim, conhecer o processo decisório não elimina o problema, mas torna bem mais fácil de ser enfrentado, né? E aí, o que que é o processo decisório? É encontrar um problema e selecionar uma linha de ação para resolvê-lo. Essa é a essência da coisa. Primeira coisa, eu tenho que ver qual é o problema que eu quero resolver e, em seguida, qual é a linha de ação que vai me auxiliar na solução desse problema. E, obviamente, o ponto focal disso tudo, do processo decisório, é o problema. E o que que é um problema? Problema, colocado de uma maneira muito simples, né, eu tenho uma situação desejada, eu quero a coisa de uma forma, e quando eu verifico aquela situação, ela está diferente daquela situação desejada. Ou seja, isso caracteriza um problema. Não é exatamente o que a organização queria, não é exatamente o que eu gostaria, eu estou errando o alvo por pouco ou por muito, e em função, dependendo do tipo de processo decisório, não faz a menor diferença se é por pouco ou se muito, porque errar o alvo basta para o pro problema ter grandes proporções. Entretanto, alguns problemas, eles ganham uma espécie assim de sinal positivo, né? O problema normalmente tem a conotação negativa. Mas e quando o problema tem uma conotação positiva? Aí ele é chamado de oportunidade. Então é difícil a gente separar assim à primeira vista o que que é um, o que que é outro, porque oportunidade parece uma coisa sempre boa. Só que uma oportunidade perdida, ela vira um problema, porque ela terá sido aproveitada pela concorrência, pelo adversário, né? Nós estamos falando em dois times competindo. Então, uma oportunidade perdida por um lado vai ser aproveitada por outro e vira o proverbial contra-ataque. Então, no mundo dos negócios, a mesma coisa. E quando uma oportunidade não é vista, ela pode causar problemas ainda maiores do que os problemas originais. E, obviamente, o processo decisório envolve decisões, né? Então, existem aquelas decisões programadas, ou seja, elas são praticamente a observância de um checklist, sim, não ou talvez, né? Ou seja, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou colocar terno e gravata ou vou colocar
roupa de ginástica, vou usar sapato preto, vou usar sapato marrom, faço a barba, não faço a barba. São coisas que a gente pode colocar na nossa agenda. Hoje é dia de fazer isso, hoje é dia de fazer aquilo. Ou quando chego no trabalho, é hora de ligar o computador, é hora da reunião das 9 e assim vai. São coisas que estão previstas, aí as decisões podem ser esquematizadas e não dá muito raciocínio. Dá raciocínio para programar aquelas decisões, mas depois que elas estão programadas, é simplesmente seguir o checklist. Entretanto, existem existem as decisões não programadas, né? Então, as decisões, ela invariavelmente, elas partem de uma certeza, o que que eu sei, o presente, bom, ruim, causador de problema ou não interessa, em caminho de uma incerteza, porque o futuro é incerto. Qualquer coisa que a gente pensar no futuro é incerto. Até se o sol vai nascer amanhã, muito provavelmente sim, mas não há uma certeza porque a gente sabe que daqui a 5 bilhões de anos, por exemplo, o sistema solar, como a gente conhece, ele vai deixar de existir. Ou seja, vai ter um dia, num futuro absurdamente distante, que nem o sol nascendo amanhã é certo. Então, assim, para variar desse absoluto do certo presente para o levemente incerto ou absolutamente incerto de amanhã, existe esse caminho da certeza para a incerteza, e esse caminho, bem representado aqui nessa figura, ele é uma corda bamba porque ele envolve risco. Então, assim, entre a certeza e a incerteza, nós temos que gerenciar o risco. E aí, para fazer esse tipo de gestão, né, já dizia alguém lá na Qualidade Total que você só mede aquilo que você só gerencia aquilo que mede. E aí nós temos que, para medir, compreender os conceitos que envolvem essas coisas que nós acabamos de comentar. Então, o primeiro delas é a incerteza. O que que é a incerteza, né? Baixa incerteza, alta incerteza, eh, desconhecida. Bom, é a ausência de certeza absoluta ou a existência de mais de uma possibilidade, né? Ou seja, não pode acontecer, não tem como acontecer, a moeda não pode ter uma terceira coisa além de cara ou coroa, então essa é ausência, ou uma possibilidade de 50% de cada lado. Então, é uma definição bastante óbvia, né? A ausência de certeza absoluta constitui incerteza, ok. Mas e daí? E daí que normalmente nós vamos querer medir essa incerteza para calibrar o nosso processo decisório. Isso é muito importante, vamos falar mais sobre isso futuramente. Então, a medição de incerteza é a incerteza, definida ali atrás, ou seja, um conjunto de probabilidades atribuído a um conjunto de possibilidades. Ou seja, qual é a probabilidade da possibilidade A acontecer? Qual é a probabilidade da possibilidade B, ou C, ou D ocorrerem? Né? Então, essa questão aí de probabilística, ou seja, de 0 a 100%, vai dar a medição da incerteza. Né? Então, por exemplo, aqui no exemplo da figura, qual é a possibilidade de eu jogar dois dados e eles saírem 6 em cada um deles? Então, numericamente falando, isso é um sexto, que é um dado cair 6, vezes um sexto, que é o outro dado também cair 6. Ou seja, é uma chance em 36 jogadas que vai acontecer algo assim. Né? Não quer dizer certamente que vai acontecer, mas probabilisticamente falando, uma em cada 36 vezes eu consigo, por exemplo, uma combinação desejada de dois dados ao mesmo tempo. E o risco, que é o meio do caminho, a corda bamba, né? Qual é o conceito desse risco? Olha que curioso. O risco é um estado de incerteza no qual algumas das possibilidades envolvem perda, catástrofe ou outro resultado indesejável. Então, duas observações interessantes nesse conceito. Primeiro, que o risco está intrinsecamente ligado à incerteza, porque a definição de risco precisa da incerteza para defini-lo, ou seja, então eu preciso conhecer a definição de incerteza para conhecer a definição de risco. Então, é um estado de incerteza. Agora, observe aqui a segunda parte desse tratado aqui. Alguma das possibilidades dessa certeza envolvem perda capital, ou seja, não existe risco de dar certo. Né? Risco positivo. Risco é uma coisa ruim. Se eu corro um risco, é porque algo problemático vai acontecer. Né? No caso da nossa figura aí, é melhor colocar o pino de volta.
Na medição de risco, assim como a medição de incerteza, envolve uma probabilidade, mas também envolve um pouco mais. A probabilidade está implícita ali no conjunto de possibilidades com suas respectivas probabilidades e perdas quantificadas, ou seja, qual é o tamanho dessa incerteza? Caso dê errado, quanto isso vai custar, e aí não estamos falando em termos apenas financeiros, né? Pode ser risco de perdas de vidas ou de materiais, seja informacionais, qualquer recurso considerado relevante para a organização. Então, essa medição é importante, e aí nós vamos ver que agora, quando a gente fala em processo decisório, medir é a palavra de ordem. E aí a gente pode inferir que o risco é uma mistura de incerteza e impacto. Está lá na definição, né? Um conjunto de, de possibilidades, de incertezas, atrelado às suas probabilidades e que envolvem um impacto negativo. E alguém vai perguntar por que essa nota de 20 está na tela. Bom, imagina o seguinte: nem todo mundo faz curso de gestão de risco, mas as pessoas intuitivamente aprendem a lidar com o risco. Então, por exemplo, a mãe de um adolescente numa cidade grande, que envolve mais riscos de segurança do que uma cidadezinha pequena do interior, quando libera o filho para ir sair com a turma no sábado à noite, ela vai espertamente, a mãe vai falar assim: filho, não se esqueça de separar a grana do bandido. Ou seja, separa uma nota de 20, caso seja assaltado, tem alguma coisa para entregar. Por quê? Qual é o risco? O risco é o envolvimento da incerteza de ser assaltado com o impacto de ser assaltado. Olha, se eu não tiver nada a oferecer, a incerteza de ser assaltado, eu não tenho esse domínio, porque eu não sei se serei o premiado da noite, né? Eu, o adolescente lá, o filho da senhora, ele não sabe se vai ser assaltado, ela não sabe se ele vai ser assaltado, então ela não tem controle sobre esse grau de incerteza. Então, o que que ela pode controlar? Ela pode reduzir o impacto. É melhor perder R$ 20 do que perder a vida porque o bandido ficou nervoso, porque ele não tinha nada para oferecer. Então, na lógica materna, fala assim: olha, leva essa isca aqui, que se der errado, o erro vai ser menor. Tá? Eventualmente, o impacto é tão absurdo que a gente não tem como controlar o impacto, e aí vamos agora para sistemas tecnológicos. Então, por exemplo, quando um carro bate, como é que eu vou, um acidente automobilístico, como é que eu vou reduzir o impacto? Colocando itens de segurança. E isso, naturalmente, vai aumentar o preço da construção desse carro. Vai ter airbag, barras estabilizadoras, sistema de freagem automática. Isso vai aumentando a segurança, porque vai reduzindo o impacto, e aí eu posso controlar a incerteza, minimizando essa possibilidade. Obviamente, se a gente aumentar o grau de tecnologia e colocar, por exemplo, agora num avião, bom, pensa bem, o avião não tem acostamento na aerovia para parar e trocar o pneu ou trocar o motor, né? O que que vai acontecer? Se falhar tudo, ele vai cair com a força da gravidade. Então, o impacto é catastrófico. Aí eu preciso reduzir ainda mais a incerteza. Os sistemas aeronáuticos têm que ser redundantes, com mais de uma ordem de redundância, e por isso um sistema homologado para uso aeronáutico, ele vai custar muito mais do que o sistema homologado para uso automotivo. Extrapole isso um pouco mais, nós vamos para sistemas espaciais, que além de não ter acostamento, não tem sequer atmosfera. Então, falta oxigênio, falta a pressão vai lá embaixo. Então, é, o impacto é realmente catastrófico, sem retorno. Aí o grau de incerteza tem que ser baixado para 0,000, ou seja, 10 a menos 12 de possibilidade. Por isso, sistemas espaciais são tão caros. Né? Então, porque a incerteza ela precisa ser reduzida muito. E aí a gente pode chegar a um corolário logo de cara que o risco zero ele é a incerteza tendendo a zero. Isso é muito caro, é inaceitavelmente caro na maioria das situações. Por exemplo, se eu tenho medo de voar, isso é um problema seríssimo, porque não morrer de avião é um risco zero se eu não entrar no avião, mas hoje em dia é praticamente impossível. Se eu sou um homem de negócio, eu não quero voar, como é que eu vou atender reuniões fora do país?
no tempo necessário dentro do país, num país continental como o Brasil. Ou seja, eu preciso entrar no avião, eu tenho que admitir algum grau de risco que eu vá correr. E aí a gente extrapola para todas as situações. Na hora de tomar uma decisão, o risco está implícito no processo decisório, porque o risco zero ele é inaceitavelmente caro. Voltando à questão das medições, então, nós temos dois tipos clássicos de medição. Medições tangíveis, aquilo que eu posso quantificar, aquilo que eu posso botar à mão. Então, por exemplo, aqui, numa medida de inventário de vendas de bicicletas de uma determinada empresa. Então, tivemos mais de 10.000 bicicletas vendidas em 2010, porque o gráfico lá, o inventário do estoque, está deixando claro, né? São 10.343 em 2010 versus 8.016 em 2009 e menos ainda nos anos anteriores. Então, são medições tangíveis, eu não preciso ter grandes dúvidas na hora de medir. Naturalmente, se existem as missões tangíveis, né, aquelas que eu posso quantificar facilmente, existem as intangíveis. Entretanto, existem intangíveis, como medir o tempo. O tempo não é uma coisa que eu possa colocar a mão nele, ele é um conceito, né? Mas é muito fácil de medir, né? Basta um relógio com maior ou menor precisão e eu vou conseguir medir, por exemplo, quanto tempo vai ter a reunião, quanto tempo vai ter a aula, quanto tempo nós temos para a tomada de decisão. Basta cronometrar e o problema está resolvido. E existem outros intangíveis. Aquela coisa assim do tipo, olha, eu queria medir qual é a qualidade do nosso clima organizacional, né? Coloca uma lupa em cima da organização e me diz aí qual é o clima organizacional. Pô, como é que mede um negócio desse? E algumas pessoas vão dizer, tem certas coisas que não podem ser medidas. Entretanto, existem autores que vão provar que isso não é verdade, né? Tudo pode ser medido. Aliás, esse é o título de um livro interessante do Douglas Hubbard, How to Measure Anything, ou seja, como medir qualquer coisa. E aí existem critérios para medições, né? Ou seja, se eu vou medir algo, por que que eu vou medir algo? Primeiro, eu posso medir algo para identificar métodos para a medição dos intangíveis, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho. Então, eu preciso saber se a organização está indo bem, se a equipe está indo bem, se eu estou indo bem, o meu antes e o depois, para eu poder mostrar que houve evolução. Então, como é que eu faço isso? Medindo. Outro critério importante para a medição é identificar formas economicamente justificáveis. Eu quero saber o tanto que isso vale para chegar a um resultado que vai me usar, por exemplo, nos indicadores de desempenho. Mas eu nunca, isso é uma solução parcial para o meu problema, eu entender o tamanho do problema. Mas lembre-se de outra coisa importante. A solução não pode custar mais cara do que o próprio problema. Então, existe um custo e aí, de novo, não é só, embora aí tenha um cifrão na nossa imagem representativa, né, nossa analogia, mas nem tudo é dinheiro, mas custo de tempo, custo de gente, custo de informação, custo de dinheiro. Ou seja, eu não posso ter algo, o molho não pode ficar mais caro que o peixe, como diz no dito popular, embora na vida real o molho sempre é mais caro que o peixe, que os restaurantes mais caros cobram pelo molho e não pelo peixe. O peixe é uma coisa comum. E aí, como eu disse, tudo é mensurável, né? E a gente vai mostrar por que que tudo é mensurável. Primeira coisa é o seguinte, vamos lembrar que, eventualmente, a gente sabe pouco sobre algo que é intangível, que a gente quer medir, mas alguma coisa a gente sabe, né? Vamos voltar nisso aí em breve. Outra coisa é que a minha medição ela tem que ser suficiente para resultar num ganho de custo, rapidez, ela vai ter alguma precisão, não necessariamente muita precisão, e ela tem que ser econômica pela razão que eu comentei agora há pouco, ou seja, a medição não pode custar mais cara do que o problema.
E existe um equilíbrio necessário entre a utilidade da medição versus a complexidade da medição, que a gente costuma brincar que é o princípio de Hilbert, né? Se eu não sei o que é, eu coloco a pessoa, os mais ineptos vão ser conduzidos à chefia, porque ali eles têm menos chance de atrapalhar, né? Nas tirinhas do Dilbert, não sei se todos conhecem, ela é bastante antigo, mas bastante interessante. Então, eu preciso de algum equilíbrio entre complexidade e utilidade dessa medição. Para exemplificar essas possibilidades de medir algo que aparentemente era impossível de ser medido, vamos citar três casos históricos que são bastante curiosos e que colocam por terra essa dúvida se é possível realmente medir tudo o que há, né, e que é intangível. Portanto, nós vamos comentar a história de três pessoas que viveram em épocas diferentes, mas que compartilham entre si a capacidade e a intuição de resolver problemas que são aparentemente impossíveis de aquelatar, de se medir, por meio de observações simples. Vamos falar isso no próximo bloco, após esse intervalo. Até a próxima.